Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, então não esqueça de curtir, compartilhar. Vai lá, comenta também, começa a seguir a gente. Nós estamos, todos os nossos hubs de podcast, nós temos mais de cinco tipos de podcast. Estamos no Spotify, estamos na Amazon Music. Se você for lá na Alexa e pedir, Alexa, toca Leste Empreendedor, vocês já vão ver o último episódio, tá bom? E, gente, eu pedi pro presidente hoje para ele poder prender a mesa, porque hoje essa mesa vai... Hoje o negócio vai... Vocês vão ver, gente, vocês vão ver. Então, vamos lá, meninas, como é que funciona? Cada uma de vocês vai contar a sua trajetória, vai ter um tempo aqui, pode ficar tranquilo, vai contando, e aí vai rodar. Depois, quando a terminar, eu começo fazendo algumas perguntas, tá? Perguntas super tranquilas, tá? Fiquem de boa. Então, vamos começar para a pessoa que está mais tranquila. Né, Grace? Sim. Não tem... Você está muito tranquila, então. Vamos começar, vamos lá. Você acha? Vamos lá, então. Eu sou a Grace Araújo, eu sou contadora. Eu já conheço o Pedro há um tempo, né? Já participei de outros eventos dele. Hoje eu fui convidada para participar aqui com vocês e estou muito feliz, Pedro, por já querer ter vindo aqui mais tempo. Sim. É uma honra para gente. Que bom. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Como eu falei, sou contadora. Hoje eu sou especializada na área da saúde e beleza. Mas a minha história como contabilidade, vou resumir bem pouquinho aqui, bem rápido, né? Começou lá no colegial, que na verdade... A gente está estudando, a gente não sabia muito bem qual área a seguir e tive a oportunidade, quando era bem nova, lá em torno dos 15, 16 anos, de conhecer um escritório. E ali eu me encantei, porque eu não tinha essa visão, vamos dizer assim, na minha casa, não tinha uma influência de qual carreira seguir. E quando eu cheguei lá, eu vi essa oportunidade, mas era uma área muito machista, uma área com muito homem. Lá nesse escritório eu conheci uma contadora, que foi lá que ela me incentivou um pouco, eu consegui depois seguir e decidi ser contadora. Só que no meio desse caminho, finalizando o colegial, devia ter uns 17 anos, passando no vestibular, descubro que eu estou grávida. Ao mesmo tempo que vem como que eu posso falar? Estava muito feliz porque eu achava que ia mudar a situação que vinha da minha família em si. Ao mesmo tempo eu falei, não é possível, vou parar e vai continuar sendo a mesma coisa. Mas não, pelo contrário. Claro que eu tive nesse tempo aí, tive que parar, me dedicar à família, ao filho e fui trabalhar em outras áreas. Se passou em uns 10 anos eu trabalhando em um cartório, fiquei muito tempo trabalhando no cartório. E um colega falou, Grace, você ainda sempre comentando da área da contabilidade, por incrível que pareça, sempre buscando. E fui fazer o vestibular e passei novamente. E foi aí que começou a minha carreira. Eu fui para a faculdade, me formei, fui trabalhar no escritório de contabilidade, consegui, como que eu posso falar? Me dediquei bastante, né, na área e hoje estou seguindo aí com a área da beleza e saúde. Não foi uma área que eu escolhi, me escolheram. Comecei com uma e a outra foi indicando a outra, e a outra foi indicando, e aí eu fui me especializando. E hoje sou relativamente conhecida pela área da beleza e saúde. Inclusive, tem várias mulheres lá do Leste que hoje me deram oportunidade de eu poder ajudá-las. E é isso, gente. Espero ter falado um pouco da minha... Não, excelente. Perla? Paula. Perla. Eu fiquei com Perla, o outro com uma que vai participar, desculpa. Paula. Então, meu nome é Paula, eu hoje, né, sou psicóloga, mas eu comecei com a carreira de advogada. Eu fiz uma faculdade, né, de Direito. Minha família tinha muito essa questão de ser advogada, ou engenheiro, ou médica, né? Essa coisa, assim, bem daquela época, sim, de muito tempo. E assim eu fui, como dizem, né? Como manda o figurino, né? Foi seguindo. Fiz a faculdade, fiz a PUC, né, no Rio.
Mas, até gostava, né? Gostava muito, mas eu tinha... E aí, não por acaso, né? Você me fez essa pergunta, você me falou que eu tenho cara de psicóloga, né? Então, eu tinha umas colegas que elas falavam, né? Nossa, você não tem cara de advogada, você tem cara de psicóloga. E eu escutava isso, não fazia no mínimo sentido. E depois comecei a trabalhar com direito, fui advogada na Shell, né, na empresa, e saí da empresa, fui advogada em escritório, então trabalhei em várias, né, situações, mas tinha algo que não me preenchia. Né? Tinha algo que não me preenchia, e aí eu já estava com uma vida mais independente dos pais, né? E em termos assim da carreira, isso começou, na verdade, a me deixar um pouco doente, né? E eu tive uma depressão muito profunda, né, na gravidez da minha primeira filha, que está fazendo 30 anos agora, há 30 anos atrás, né? E parei de trabalhar. Ela foi tão profunda que eu tive que me afastar de tudo, né? E aí que eu fui conhecer a psicologia, né? Assim, me cuidando, na verdade, né? Então, fiz bastante tempo de terapia, tive que realmente fazer um acompanhamento com medicação, né? E foi nessa confusão, né, na minha vida, porque isso me pegou muito, né, desprevenida, eu não conhecia, não sabia nada disso, o que era depressão, o que era... Eu tive a síndrome do pânico também, né? Com isso, eu fui me aproximando da psicologia, né? E aí comecei a fazer a faculdade, parei de trabalhar, porque, na verdade, eu já tinha parado forçosamente, né? Eu hoje vejo essa parada como uma questão que era necessária. Assim, acho que eu não parei por mim e a vida me parou. Para eu repensar tudo que eu realmente fizesse aquilo que eu gostaria, né? Que eu estava querendo fazer. Porque eu já estava meio que namorando a psicologia, não só no meu tratamento, mas também como ajudar outras pessoas que estão passando por isso, por essa coisa horrível, pela angústia, que não se sabe explicar, pela desmotivação, que você não consegue fazer nada na vida, o que é isso, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a psicologia, e aí eu vi que realmente eu tinha me encontrado. Então, hoje, eu busco ajudar pessoas que já passaram, que estão passando por coisas que eu passei. Não que necessariamente um psicólogo precise passar por tudo que, né, o paciente chega para ele, mas se você tem uma história parecida, nada como alguém ouvir de você que, né, eu sei bem o que você está sentindo. Sim. Eu já passei por isso, né? Essa é uma conexão que eu acredito muito, né? Como eu falei, eu sou psicóloga e fiz uma pós-graduação agora, que eu não falei, né, que é em logoterapia. Tem uns 2 anos já que eu estou trabalhando com isso, que é a verdadeira busca de sentido da nossa vida, né? E que faz muito essa junção da história das pessoas, né? De resgatar, né, realmente o que a pessoa tem como sentido na vida. E estou aí trabalhando agora com a psicologia. Muito bom. Boa noite, meu nome é Márcia. Obrigada por vocês terem nos convidado para vir aqui. Eu sou fisioterapeuta, já sou formada há algum tempo. Sempre quis trabalhar na área de saúde. Desde pequena eu lembro que eu falava aquela perguntinha, né? O que você quer ser quando crescer? Então, eu sempre imaginei assim, eu quero ser pediatra. Quero ser médica pediatra. E o tempo foi passando e as condições não foram boas para que eu pudesse fazer medicina. Comecei a trabalhar em banco. E essa angústia que a Paula está falando, que você também, né, comentou, a gente trabalhando em banco, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhando com uma coisa que não é da minha área. Trabalhava, estava ali fazendo, né, o meu melhor, mas sempre com aquela angústia. E eu lembro que um dia eu estava dentro do ônibus, voltando para casa, com a cabeça assim, encostada
na janela do ônibus e sentou do lado de uma menina super feliz. Ela começou a puxar conversa. Era um dia que eu não queria conversar, justamente porque eu estava pensando sobre a minha vida. E ela começou a falar, não, que eu estou muito feliz porque eu passei para a faculdade de fisioterapia ali na IBMR, e eu estava olhando para a cara dela e eu, tá, vamos conversar já que você quer falar. E eu perguntei para ela o que é a fisioterapia. E ela começou a me explicar, né, o que era. E eu falei, gente, eu sempre quis trabalhar na área de saúde. Aí ela me incentivou. Ela falou assim, olha, para a IBMR fechou, mas vai ter um concurso, vai abrir vaga para a FRAIS, que a FRAIS é uma das maiores faculdades na época, né, era uma das primeiras. Ela junto com a BBR, e vai estar aberta. Por que você não faz a semana que vem? Então, eu fui para casa pensando naquilo e falei assim, eu vou fazer inscrição. Peguei o telefone, lembro que era Páginas Amarelas, procurei saber onde era, fui lá, fiz a inscrição. Nossa, Páginas Amarelas. Páginas Amarelas. Então, fiz a inscrição, era ali na Tijuca, fui sozinha e passei. Passei em 10º lugar. E aí eu lembro que essa menina, eu dei meu telefone para ela, eu lembro que ela ligou lá para casa, a minha mãe pegou, atendeu o telefone, falou, quem é? Gente, eu não lembro mais o nome dela, eu lembro a fisionomia dela. Eu classifico ela como um anjo, né? E eu lembro que a minha mãe perguntou, que faculdade é essa que você passou, que você foi fazer? Você fez a inscrição? Eu falei, fiz, mãe. Passei em 10º lugar e eu vou fazer fisioterapia. Eu trabalhava em banco. Nessa época, era a época do cruzado, não sei se vocês lembram, que mandou um monte de gente embora. Eu peguei o salário, né, que eu ganhei naquela época. Comecei a me virar, vendendo roupas e fazendo a faculdade. A faculdade era à noite e eu passava o dia inteiro vendendo roupa, naquela sacoleira, né? Vendia roupa, depois eu entrei para uma loja para vender também e tal. E foi assim. Não foi fácil. Né? Nada é fácil, mas eu agradeço a Deus por cada momento, cada dificuldade, e porque a gente conseguiu enfrentar, né? A gente enfrentou com muita resiliência, não desisti, e estou aqui hoje, né? E me formei, hoje eu sou 30 anos já, formada há 30 anos, sou fisioterapeuta, sou especializada em traumatortopedia, quiropraxia, geriatria, gerontologia, acupuntura, e amo essa profissão. Amo muito. Já cheguei a fazer biomedicina porque eu queria fazer medicina, não tinha jeito. E meu marido me incentivou. Não, faz a inscrição para biomedicina, quem sabe se você não consegue. Aí eu fiz biomedicina, mas fisioterapia eu não largo. Eu amo e dou graças a Deus por estar aqui. Tem insistido. Ter insistido, ter persistido. Muito bom. É isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que essa pergunta é o seguinte. Todas aqui contaram um pouco da trajetória de vocês, e o que eu quero agora é que vocês falem de vocês sem em nenhum momento mencionar sobre trabalho. Pode começar, Paula. Bom, eu sou casada, tenho 2 filhas, a Bruna, de 30 anos, a Mariana, de 23. Tem 2 anos e meio, quase 3 anos, que elas foram embora, foram para a Europa, moram em Portugal. Vivo hoje o que dá o nome de esse ninho vazio, né? Mas que a gente vai preenchendo, né? E, enfim, mas difícil, sinto muita falta delas, sinto muita saudade. Não abro mão de dizer, porque eu sinto saudade, sofro, choro, né? Tem vezes que a gente está melhor, tem gente que... Mas essa ausência delas é muito grande hoje. E porque sempre foram muito família, a gente é muito, né, muito família. E sou consagrada a uma comunidade, que é a Comunidade Católica Santos Anjos, né? Meu marido também faz parte. Hoje tem uma atenção um pouco dividida também, né, da família com a minha mãe, que teve um AVC há pouco tempo,
e ficou bem paralisada, então depende muito, né, da nossa ajuda. Tenho 2 irmãos, um mais novo, um mais velho, e um deles, né, também ajuda a cuidar dela. E, enfim, a questão familiar, né, é essa. E hoje em dia é o que eu vivo, né? Assim, a minha família e meu trabalho. Né? Assim, saiu no final. Não, pode trabalho. falar, trabalho. Então, eu sou Márcia, né? Já falei, eu sou Márcia de Fábio. Quando a gente faz o encontro, né, de casais, a gente fala, eu sou Márcia de Fábio. E tenho um casal de filhos, Matheus com 22 e Mariana com 19. São nossas paixões. Gente, a gente já pensa logo na parte e não tem jeito, né? Moro em Itaipu. Sou filha de Miguel e filha de Maria José, que já é falecida. Tenho 2 irmãos vivos, Marcelo e Maurício, e meu irmão Márcio, que já é falecido também, né? E é isso. Eu sou feliz. Bom, eu sou a Grace Araújo, eu sou casada, tenho um filho de 19 anos, que foi por ele que foi a razão de estar aqui hoje. E achei um ponto muito interessante, um pouco da Paula e dela, que a conexão é muito. A Paula falou da depressão na gravidez, eu também tive. E da pessoa que te incentivou, que você não lembra, que é o mesmo caso que eu comentei, que foi a pessoa que eu fui no escritório, que me incentivou. E hoje eu lembro, mas não... Lembro um pouco da fisionomia dela, mas não sei quem é ela. Esse escritório já fechou, já até fui lá para ver se reencontrava e não consegui. Então, a conexão é muito grande, realmente. Então, voltando, eu sou contadora. E diferente, eu vejo que vocês falando que já tem muito tempo de experiência. Eu estou seguindo aí na contabilidade, já tem em torno de 8 anos, mas hoje eu estou começando a caminhar sozinha. Então, hoje eu começo a ver essa experiência e acredito que daqui a alguns anos... E para mim está sendo muito interessante, porque a princípio eu tinha muito medo de caminhar sozinha. Porque vi aquela questão que eu falei, de trabalhar em outras questões. Comecei a fazer direito também, não me identifiquei. Hoje eu já estou mais próxima, que a área exige. E sou muito feliz na contabilidade, acho que mais do que eu achava. E essa questão também de conhecer outras mulheres. Como a minha área é muito homem, eu tive um pouco de resistência deles para poder encontrar. Eu até comentei uma vez com o Pedro que, principalmente aqui, de encontrar mulheres para poder seguir a área de tributação, que é uma área realmente um pouco chata, mas é uma área que a gente gosta, que eu gosto bastante. Mas hoje eu consigo me identificar. E também, quando eu fui a primeira vez lá no encontro, eu consegui ter conexões com outras mulheres que eu pensei que não fosse ter. Tive conexões também com outras contadoras, que hoje a gente consegue seguir aí. Então, eu acho que a gente eu tenho muito ainda, tenho muito a aprender, mas como eu falei, estou tendo oportunidade, estou levando um ótimo serviço para as meninas, principalmente do leste também, que elas têm me encontrado. E eu acho que é isso, gente. Pedro, é difícil a gente não falar do trabalho, do né? trabalho. E se vocês forem reparar, quando eu pedi para falar de vocês, uma das primeiras mensagens foram: sou casada, ou então tenho um filho. Eu só esqueci de falar uma coisa também muito importante. Eu também participo da comunidade Santos Anjos. Eu sou elo, né? Vaza, eu sou elo de lá, né? Que a gente fala, somos elo. Ah, sim. Então, acho que comigo, porque acho que nesse momento eu estou tão envolvida com o trabalho como eu nunca estive antes. Acho que esse meu tempo, né, de 19 anos, hoje eu consigo, porque meu filho está caminhando, está na faculdade, faz engenharia mecânica, passou em um concurso, então parece que eu consegui ter essa liberdade agora se estou conseguindo. Você está falando de liberdade, né? Porque na realidade, assim, como você falou, a gente fala, sou casada, mãe. Isso. Então, porque assim, eu não sei, mas eu acho que a mulher, ela leva isso, não dizendo que o homem não leve, não é isso, mas é que a gente leva isso muito a fundo, né? Então, assim, você deu uma parada, eu não dei uma parada. Parei de trabalhar.
Mas eu optei, o trabalho ficou em segundo plano. Sim. E ser mãe em primeiro. Exato. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa identidade, né? A gente estava até comentando esses dias sobre isso. Até no se vestir, a gente acaba perdendo essa identidade. Aí, quando pergunta, a gente dá meio que um baque, sabe? Assim, quem sou eu? Sempre tipo assim, né? priorizando a família, Sempre pensa em marido, família. Exatamente. Aí, depois que a gente começa a se libertar um pouquinho, a gente vive para aquele sonho que ficou lá atrás, Exatamente, né? porque foi um tempo muito trabalhando em outras áreas, Sim. uma área que não me identificava, que não me sentia bem, mas assim, eu era obrigada, até por questões financeiras e tudo, e hoje eu poder viver do que eu gosto, para mim é muito gratificante. prazer, né? É um prazer. Agora, quando vocês olham para, assim, quando vocês visualizam a trajetória de vocês, eu queria que vocês me dissessem o que vocês lembram quando, de 15 anos atrás, do que foi para poder chegar ao que vocês chegaram hoje. 15 anos atrás, bom, eu posso começar a falar? Pode. Eu lembro, sim. Eu lembro que há 15 anos atrás eu estava em busca também, né? Que eu queria... Existe essa vontade de ser mãe, mas eu tinha uma necessidade muito grande, que era me estar sempre estudando e tal. E eu lembro, sentada conversando com meu marido, e que tinha uma pós para ser feita, que era justamente a de geriatria e gerontologia, e que eu achava que eu não teria condições de fazer. Porque minha filha era pequena ainda, eu tinha o meu filho também pequeno, os dois, né, pequenos. Mateus, na época, tinha muita crise de asma. E aí, eu sentada assim, eu estava desolada, porque eu queria muito fazer essa pós-graduação. E eu tive muito apoio do meu marido. Ele, não, você vai fazer. E eu me lembro, eu largava quarta-feira, era um sacrifício para mim. Largar quarta-feira, largar os filhos em casa, com uma outra pessoa tomando conta, e eu ir para pós. Então, assim, eu lembro disso. E foi bom. Foi muito bom, porque você vê o quanto você é capaz, né? A mulher tem essa força. Eu não estou falando para... A mulher tem essa força, né? Você deixa o filho... Eu lembro uma amiga minha falando na época que eu tive que apresentar o TCC, e uma noite antes meu filho tinha tido crise de asma, eu estava no hospital com ele. E eu tinha estava estudando ainda para poder apresentar no dia seguinte o TCC. E aí o pessoal, Márcia, você vai apresentar? Eu tenho que apresentar, eu tenho que cumprir. E eu fui lá e a professora, você tem que apresentar. E eu apresentei. E assim, eu não estou vangloriando, não estou contando história, eu estou contando que é uma história que muitas mulheres passaram por isso e passam. Né? E eu acho importante a gente colocar, para que até elas não desistam, porque elas não estão sozinhas. Nós passamos por isso. Então é importante isso ser relatado para todas inclusive as que estão ouvindo agora, porque é importante a gente ter essa força, descobrir que a gente tem essa força. E eu nunca tive só, eu nunca estive só. Isso é muito importante também, né? Então eu lembro disso há 15 anos atrás. Você? Eu lembro, há 15 anos atrás, a minha vida era totalmente diferente. Tinha o Gabriel, mas eu estava nessa luta do trabalho. Trabalhava muito, trabalhava em shopping, e era essa rotina que ela comentou, mas sempre gostei de estudar. Isso eu tenho uma cultura que eu sempre gostei de estudar. E trabalhava essa rotina de levar o filho à escola, voltava, trabalhava, e trabalhava em fechamento de loja. Cansei de chegar em casa madrugada, dormia quando daqui a pouco tinha que acordar, o turno. Minha vida era bem... Hoje eu olho e vejo que eu lá, 15 anos atrás, eu jamais iria imaginar o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu consigo acompanhar, já terminei um MBA, já estou iniciando uma outra pós. Sem imaginar que há 15 anos atrás, né, com um filho pequeno, tinha meu marido, mas as condições todas, tanto financeira, era totalmente diferente, não dava para realizar o que a gente consegue hoje. O que eu me recordo realmente de 15 anos atrás é aquela luta de levantar muito cedo, levar o Gabriel para a creche e depois voltar e trabalhar, chegar tarde, no dia seguinte eu ter que abrir a loja, eu fechava e às vezes abria. Esse curto lembrar também de... Cansei de perder o ônibus no terminal, porque eu chegava no terminal e não tinha mais. Relembrar mexe bastante. Mas não é desistir. Quem estiver passando também, como falou, não desistir, que
E como eu falei, 15 anos atrás eu não imaginava que eu estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. E poder relembrar, mas de uma forma não dolorosa, de uma forma, né, força. A força que a gente teve para chegar onde a gente está hoje. É um privilégio, né? É um privilégio, realmente. Realmente. E não desistir, verdade. Eu, há 15 anos atrás, é mais ou menos o tempo de formada na psicologia, né? E eu lembrei aqui, logo quando você falou os 15 anos, né? Que eu nem estava me dando conta que é 15 anos, mas é isso. Na verdade, eram para ser 3 filhos, né? E aí um eu perdi. E eu estava no finalzinho, eu não me lembro bem, mas eu estava no finalzinho da faculdade, né? Já fazendo estágio, né? E eu sempre fui muito assim, eu quero logo, eu quero fazer logo, eu quero, né? Então, tanto no direito quanto na psicologia, eu sempre meio que não, vou fazer estágio, tá bom, não é remunerado, mas eu vou, enfim. Mas já tinha as meninas também, né? Então, eu lembro que aí a questão da depressão voltou, e voltou muito forte. E eu tive momentos realmente, não, chega, tipo assim, não, chega, isso tudo de novo não, e agora eu já sei tudo da psicologia, então eu mesmo me cuido, aquelas besteiras, né, que vem, porque realmente quando você fica assim, você tem todos os pensamentos disfuncionais, né, porque realmente você está desequilibrado e não tem condições de se cuidar mesmo sozinho, né, mas eu, assim, até hoje, né, eu sempre tive uma rede de apoio, né, da família, meus pais na época, meu marido, as meninas, a mais velha, né, que sempre, né, me ajudava do jeito dela, no tempo dela de maturidade, né, ela, né, e aí eu dei uma parada, sim, mas eu retomei, né, consegui me reerguer de novo com medicação, com terapia, né, e seguir, né, então, mas foi um marco, assim, né? Muito bom. Agora aproveitando você mesmo, dentro daquilo que você faz hoje, o que mais te dá força para continuar e o que mais te desestabiliza? Então, aproveitando, né, a sua pergunta, hoje eu e Márcia, a gente tem 1 ano na empresa que a gente montou, né, na Plene, lá em Itaipu. Muito, assim, a gente entende, né, que foi muito um encontro, assim, de Deus, porque a gente não falava sobre isso, né, e alguém, né, apontou que ela estava procurando uma sala e eu também estava, porque eu já tinha uma sala e entreguei por conta da época da pandemia e fiquei meio que relutando em voltar, porque ninguém sabia se ia fechar, se ia abrir, o que ia ser, né? E fiquei na questão da sublocação e a gente conversando, né? A gente se identificou no sentido da gente conseguir fazer... a nossa ideia é a mesma, né? Em termos de tratamento, em termos de saúde, né? De entender o corpo e a mente como uma coisa só. E a gente viu que a gente podia, né, se lançar nessa missão, nesse caminho. Então, o que hoje você falou que satisfaz? Não, você não usou essa palavra. O que mais te dá força para você continuar na sua profissão e o que mais te desestabiliza. Então, assim, hoje, né, o que me dá muita força é principalmente essa união que a gente, né, fez e que me dá força em seguir, né? E seguir dentro do propósito que eu acredito que é exatamente esse. Porque eu tinha muito essa ideia, né, de que a gente precisa ser tratado de uma forma... única, como um todo, que a gente não pode separar, porque a gente vê, se a gente trata do corpo, a gente vê o sintoma na mente, se a gente trata da mente, já estoura no corpo, e não é por acaso, porque essa coisa é uma, né, o ser humano é uma coisa só, né?
Então, isso me incentiva, me dá força para continuar nesse propósito, que é o que eu acredito, né? E aí eu vou te responder exatamente assim, hoje, né? Não é uma coisa que vem de muito tempo, mas hoje o que me desestimula muito, eu trabalho com crianças, né? E a minha visão do trabalho com crianças é sempre que eu preciso envolver os pais, né? É necessário esse envolvimento. E aí eu trabalho com aí eu comecei a trabalhar com a orientação de pais. Esse ponto é um ponto que me desestimula muito, né? Porque eu vejo o quanto a gente está hoje com essa área, né, dos pais muito desestimuladas, muito mal preparados e sem acreditar, né, que o que se está falando, sabe, o que a gente está colocando como profissionais, eu não digo só da psicologia, não, né, da psiquiatria, principalmente em relação a essa coisa da tecnologia, que é o que a gente está vivendo, né? Das telas, né? Do quanto as crianças estão, vou usar um termo aqui, mas é esse termo mesmo, as crianças estão emburrecendo, né? Porque os pais acham, e aí eu tenho um certo... essa dificuldade, acham que não tem esse potencial para cuidar disso. Eles estão, eu sinto que os pais começam a acreditar que não tem potencial para cuidar dos seus filhos, no sentido de que largam a frase lá, não tem mais jeito. Não, isso não tem mais jeito. Não, tem sim. Né? Tem sim. Então, hoje, o atendimento na área infantil, né, ele, sabe, me deixa, não é que me desestimula, mas me traz uma preocupação hoje, né, que eu enfrento essa dificuldade, é o que me desestimula, assim. Então, completando o que a Paula estava falando, o que me deixa muito feliz foi justamente esse encontro, esse nosso encontro, que foi Deus, né? A gente tem certeza disso, né? Que Deus nos colocou juntas, não só na comunidade, mas através da comunidade a gente se uniu para poder trabalhar justamente com isso, com o corpo e a mente. E é muito importante isso, sabe? As pessoas hoje em dia, a gente vê essa dificuldade, né, Paula? Elas não conseguem, elas estão doentes e não conseguem entender como isso, uma coisa une a outra. A gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, né? A gente fala de angústia e o corpo fala também, né? As pessoas estão com a saúde mental prejudicada e com o corpo também. Então, assim, isso me deixou muito feliz, encontrar uma pessoa que pensasse, que estivesse na mesma sintonia. Eu trabalho com fisioterapia há muito tempo e, assim, eu já passei por várias áreas. Eu trabalhei dentro da BBR, lá da BBR a gente tem vários setores, eu passei por todos os setores lá dentro, trabalhei também fora de lá. Então, assim, a gente via a necessidade de buscar isso, que a gente começou a buscar, realmente, trabalhar com essas duas coisas. Não tem como trabalhar. A gente fala duas, mas é uma só, né? A gente para pensar, é uma só. Então, isso me deixou muito feliz. Tem um ano que, assim, eu me sinto motivada, sabe? Motivada. E eu fico até brincando com ela, porque ela também me incentivou a muitas coisas, assim. Você vai dar palestra? Eu falava, não vou, porque eu tenho muita vergonha, e tenho mesmo vergonha de falar em público e tal. E isso foi me preparando, me amadureceu também para essa área, né? Que eu não tinha coragem de fazer. Então, isso também me fez crescer. Isso é muito bom, né? A cada minuto a gente está aprendendo a crescer e a evoluir. Então, isso daí está me completando bastante. Eu fico muito feliz. Agora, o que você falou que me deixa apreensiva, não é isso? É justamente porque as pessoas... Olha que eu trabalho, né, há muito tempo com fisioterapia e as pessoas elas estão acostumadas com a reabilitação e não com a prevenção. E isso me preocupa muito. Isso eu já venho me preocupada há muito tempo e as pessoas não conseguem mudar isso. Elas só procuram algum tratamento para reabilitar, na realidade, para quando está com o problema. Elas não procuram a fisioterapia para a prevenção. Então, isso é sério, gente. As pessoas não precisam sofrer, passar por uma dor no joelho ou uma dor na coluna para poder procurar a fisioterapia, para procurar um médico.
Você pode tratar antes, né? Você que trabalha muito tempo aqui sentado, né? As pessoas que trabalham sentadas, hoje em dia todo mundo trabalha com o computador o tempo todo sentado. Será que não tem noção que precisa aprender a sentar de forma correta, que precisa parar um tempo para poder fazer algum exercício, que precisa fazer uma atividade física, que precisa fazer um pilates, que precisa procurar uma fisioterapia? Será que a gente não tem noção para isso? Aqui que elas falam, mas eu não tenho tempo. Priorizam outras coisas. Vamos lá, gente. Tempo quem faz é a gente. Aqui, Exato. aqui, Né? aqui a gente tem algumas profissionais, inclusive, que estão ali também, que são contadora, né? É dentista, desculpa. É dentista, nutricionista, contadora, Fisioterapeuta. Ninguém procura vocês para prevenir. Ninguém. Impressionante, né? Perceberam Raro. isso? Não E a outra coisa- ninguém procura para prevenção. E a outra- Procuram sempre para... Sempre quando tá com problema. Quando tá com sentindo a problema, dor. quando tá com A dor. dor tá Literalmente, latente. dor financeira, dor física. Exatamente. Então, Já pegou e aí o que fogo. me chama também a atenção é que, assim, por exemplo, dentista, nutricionista, existe uma equipe multidisciplinar aqui, né? Então, psicóloga, existe uma equipe multidisciplinar. Por que não trabalhar juntos? Eu tenho dentro do meu consultório, eu tenho dentistas que vão lá me procurar e quando eu explico, olha, existe uma área dentro da fisioterapia que pode sanar as dores, dor de cabeça, dor ATM, entendeu? Disfunção temporomandibular. Entendeu? Então, essa falta de conhecimento, sabe? Isso mexe com a gente. Parece que deixa a gente um pouco impossibilitada de ir avante, entendeu? Essa falta de informação. E isso me deixa triste, que ainda existe isso, ainda acontece isso. Entendeu? Entendi. Grace. Então, comigo, o que me deixa feliz hoje, principalmente é escutar a Grace como você me fez entender a contabilidade, porque eu entendia totalmente diferente ou eu não entendi o que o meu contador falava. Então, saber escutar isso, mostrar que eu consigo. Por exemplo, teve uma cliente que agora conseguiu fazer uma viagem que ela não conseguia. Isso tudo com planejamento. Com planejamento financeiro, com paciência e seguindo realmente o plano ali, não pulando etapas. E ontem ela me mandou mensagem, comprei a passagem para onde eu queria ir. Isso é muito gratificante você saber que você consegue mudar ali a realidade daquele profissional que precisa, porque eu entendo que vocês, né, se dedicam muito à área e não tem tempo realmente para cuidar da parte financeira, é uma parte muito burocrática, precisa de ajuda. Quando a gente senta e conversa e consegue entender e priorizar ali as suas particularidades, seguindo da maneira correta, sabe que vai dar certo e realmente são mensagens que a gente... Muito obrigada, adorei a reunião, consegui entender. Conseguiu entender o cálculo, hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ver que... Antigamente as pessoas tinham, na verdade, a visão que o contador era só a guia. Eu só recebo a guia, às vezes eu nem conheço o meu contador, não sei nem o que ele faz, e por trás tem uma demanda muito grande até chegar naquela guia, mas eu até entendo, porque muitos se escondiam, não tinha essa conexão com o cliente, né? Questões, e hoje está mudando, graças a Deus. Eu consigo ter um trabalho totalmente diferente e essa área da saúde e da beleza me acolheu, me abraçou de uma forma que eu nem esperava e é isso. E o que me dificulta eu acho que é quando essa questão de... Quando não quer seguir o planejamento ou quando vem com uma cultura de jeitinho. Aí brasileiro e seu jeitinho, né? Tem um jeitinho aqui, não? Tem Não dá para é. dar um... Isso aí. E essa não é minha cultura, não é a maneira que eu trabalho. Eu mostro a realidade, mostro que tem a possibilidade de seguir fazendo da maneira correta, principalmente a área da saúde. A gente tem várias particularidades aí que a gente tem como estar reduzindo de uma forma juridicamente correta, não fazendo jeitinho, não fazendo nada, só mostrando. Mas é o que acontece. Muita gente às vezes procura um contador que não é especializado na sua área. Então, aquele contador acaba não tendo essa expertise, né, de uma área tributária, da área especificamente de saúde, uma área de salão, que são áreas que têm benefícios fiscais exclusivos para elas. Então,
Eu acho que é isso. Eu acho que para mim a felicidade é poder estar mudando a vida dessas mulheres que basicamente todas são mulheres. Eu tenho um que é dono de um salão, mas basicamente todos os meus grupos aí eu estou bem envolvida com mulheres. Quem nunca de vocês aqui já ouviu a expressão resolve rapidinho, resolve rapidinho, por favor, tal, porque eu não... Pô, não tem como ser rápido, não tem como ser rapidinho. Dá um jeitinho aqui rapidinho e tal. Eu quero continuar fazendo as coisas sem me mover, sem me mover muito, né? Exato. E aí eu queria perguntar para vocês, aqui todas empreendedoras, né? Sim. Tô empreendendo. Empreendedorismo é solitário ou não? Para mim, no começo foi bem solitário. Foi bem solitário. Até porque eu priorizei. Teve um determinado momento que igual a gente comentou, eu priorizei tanto a minha família que quando eu vi que agora eu estava podendo ver a minha parte profissional, eu acabei até um pouco esquecendo deles. Eu me fechei ali naquele mundo que eu tinha que estudar muito, né? Estudar muito, ser sempre melhor, ser sempre melhor. Chegou um momento que eu estava bem solitária. Estava me dedicando ali. Eu sei que foi preciso. Hoje eu consigo relaxar, né? Consigo, como que eu posso falar? Dividir. Ter o tempo para minha família, ter o tempo para o meu trabalho e ter o tempo para os meus clientes. Mas no começo foi muito solitário, Pedro. Até, inclusive, se você acha que daqui acho que um ano atrás, se você me convidasse para cá, acho que eu não ia conseguir nem te responder. Ter um tempo para te responder no celular, porque está solitária e muito sobrecarregada. Hoje em dia eu consigo administrar, consigo, né, ter pessoas que me ajudam. E ainda tem isso. Não tinha confiança de contratar uma pessoa para fazer o que eu faço, porque por mais que eu contratasse, eu tinha que estar revisando tudo o que fazia. Aquela questão de sempre eu vou fazer melhor, fico com medo. Hoje em dia... Dificuldade de delegar. Delegar, né? ou de até confiar no que o outro está fazendo. Aí quando eu comecei a entender que a gente não caminha sozinho, que a gente sempre precisa... Para a gente, que se eu quero crescer, eu preciso de alguém, né? Aí tudo fluiu. Hoje eu consigo... Muito bom. Vou passar para a Paula, que eu ainda estou pensando aqui. Mas eu estava pensando... Vai lá, Paula. Tá bom. Então, se eu for te responder pela psicologia, né? Inicialmente eu senti uma coisa solitária, sim, né? Mas é muito também pelo que a gente aprende na academia, muito pelo que a gente aprende na faculdade. A psicologia de ser uma coisa mais fechada. Até acho que hoje eu entendo, né, e acho que tem uma grande falha nisso, né? Porque a gente aprende que, por conta do sigilo, da coisa da privacidade, né, o psicólogo começa também a se ver assim. Porque você também tem que... E aí eu me sentia muito meio que fechada e sem... Né, não quer dizer que ainda não seja, porque continua exigindo, né, tudo isso, mas não em você mostrar o seu trabalho, né, dividir, né? Então, mas eu tive um marco também que me abriu um pouco essa coisa de ficar, para não ficar tão sozinha, né? Que foi mais ou menos na época da pandemia também, que eu conheci um grupo, né? Um grupo de marketing para psicólogos, era em São Paulo, então eu fui num encontro, então isso também, eu fui vendo outras pessoas trabalhando com essa coisa do marketing, e aí a coisa de fazer live, né? E aí você começa a conhecer mais pessoas, e aí você começa a ver que realmente eu preciso, né? Eu preciso expandir isso aqui, eu não posso ficar sozinha, né? Até porque você quer partilhar coisas que acontecem na tua vida, né? E que você nunca viu, porque, né? Nem todos os casos que chegam para mim. Hoje mesmo eu estava dividindo com uma colega porque eu nunca tinha pego um caso assim. Então a gente precisa, né? Tá sempre aprendendo. E aí o empreendedorismo, né? Que que eu também acho que é um desafio, né? Exige da gente coragem. Eu fui destravando isso, né, aos poucos, mas existiu um momento de solidão aí nessa história, né? E aí, com a criação da Plene, quer dizer, de um ano para cá,
Isso se abriu mais ainda, porque a gente também começou, por conta da empresa, a gente começou a fazer eventos, né? Então, a gente teve o nosso evento de inauguração, né? No próprio shopping, onde é a nossa loja, onde é a nossa sala, o nosso espaço. Fizemos eventos para as mulheres, né? Vamos ter um agora do Setembro Amarelo, fizemos do Janeiro Branco, da saúde mental. Então, a gente vai fazendo esse network, a gente se conectando, até que a gente chegou no leste, né? Então, agora vamos lá, pensando, ouvindo as duas falando, porque quando você falou sobre empreendedorismo, aí eu comecei a pensar, nessa fase eu ainda não me sinto sozinha. Mas antes disso, como eu vim da história de mãe, deu uma paradinha, né? Eu estacionei realmente na minha profissão e depois comecei a voltar ao mercado. E eu sempre, depois que eu larguei as empresas a que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar atendendo em domicílio. Então, eu estava sempre sozinha. Trabalhar em domicílio é um trabalho solitário, assim, porque você vai atendendo em casa em casa, e na época, em residência, e na época ele não era visto como agora, né? Trabalhar em domicílio é porque você não tem nenhum parâmetro, as pessoas enxergavam dessa maneira. Você não está sendo indicada por um médico, você não tem uma empresa, enfim, você não tem um ponto fixo para quem te indica, então é porque você está um pouco atrasada naquilo que você faz e que na realidade não é. A gente está sempre conhecendo, sempre aprendendo alguma coisa. Tanto é que para poder trabalhar mais e mais, eu fui fazer uma pós-geriatria, gerontologia. Então, mas as pessoas ainda levavam isso, né? Após a pandemia, as pessoas começaram a enxergar de forma diferente. Hoje em dia eu vejo vários e vários, inclusive pessoas que começaram depois de mim, dar cursos de geriatria, como atender paciente em domicílio. E eu já estava fazendo isso lá atrás e eu fazia isso sozinha. Então, era difícil, né? Você aprender sobre doenças, você saber como entrar na casa de um paciente, atender não só o paciente, mas você atende a família inteira. Então, assim, é uma coisa mais complicada. Nesse período, eu realmente me senti muito sozinha. E depois, quando eu voltei a estudar mais, com mais vontade, eu também me senti muito sozinha, porque eu já estava mais velha. E as pessoas que estavam ingressando em faculdades e tal, na realidade, eram pessoas mais novas. Então, assim, eu tinha um conhecimento e elas outro, eu tinha uma experiência e elas outro. Então, assim, elas não me olhavam da mesma maneira. Tinha um etarismo ali. Muitas vezes eu me deparei com essa situação. Entendi. Então, é difícil. Eu chegava em casa e comentava isso com os meus filhos, né? Que eu fazia questão de comentar para que eles também tivessem respeito a isso, né? Então, você é mulher, passou muito tempo dentro de casa, não dentro de casa, mas tomando conta dos filhos e fazendo um trabalho, priorizando os filhos, e agora você está voltando e você enfrentei várias vezes isso. Então, é complicado. Nesse período eu me senti bastante sozinha, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que a gente cresceu muito, né, Paula? Eu acho que a gente cresceu muito como empreendedora. Porque uma chega para a outra, o que vai fazer, o que não vai fazer, como vamos fazer. Às vezes, de vez em quando, não, eu acho assim, não, eu acho assado. Mas a gente está junto. Então, isso me fez muito bem. Isso faz muito bem para a gente. E faz a gente crescer, né? Sim. As pessoas nos enxergam de forma diferente. Então, isso é muito bom. Sabe? É muito bom. E receber dos pacientes também, né? Ter esse retorno é maravilhoso. Então, hoje em dia, com o empreendedorismo, realmente eu não me sinto sozinha. Eu me senti antes. É que a gente enfrenta todos esses obstáculos, mas só são para fortalecer. Né? Mas foi bom. A gente sempre olha para a parte do empreendedorismo e a gente vê, todo mundo deve ver muito. Agora eu percebi que está diminuindo um pouco a parte de glamorizar o empreendedorismo, né? Ainda tem um ou outro, se você for buscar na internet, alguém falando, tá? E esquece de que não só o empreendedor, mas também toda a trajetória da nossa vida profissional, porque a gente passa muito mais tempo trabalhando do que... Por isso que eu falei do trabalho com relação a... tenta falar, não falar de trabalho, mas se a gente for parar para pensar, a gente é mais o nosso trabalho do que nossa vida pessoal do dia a dia, né? E o das mulheres são diferentes, né? Eu tô... desde que eu fundei esse movimento, né, que na verdade é um polo de empreendedorismo feminino, que eu venho trabalhando só com mulheres,
E acho que algumas de vocês não sabem que eu estou escrevendo, inclusive, um livro que são de 15 mulheres, um livro colaborativo chamado Mulheres do Leste, que são histórias de mulheres aqui de toda a nossa região, né? E assim, é um pouco forte, inclusive, porque assim, são histórias assim, histórias não só de superação, histórias de que eu venho percebendo e aí eu venho estudando mais a fundo o empreendedorismo feminino, que o empreendedorismo feminino, isso daqui eu chamo de uma nova commodity mesmo. É algo novo. Para quem não sabe, no Brasil, essa palavra começou a ser dita a partir de 2015. 2015, não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Aqui no Brasil. Pelo Sebrae, ele fez o primeiro evento de empreendedorismo feminino. E aí, o empreendedorismo feminino mesmo, que quando começou a ser falado primeiro nos países de fora, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, foi a partir da década de 90. Que as mulheres em si, se a gente for pensar nessa parte de empreendedorismo, não tem tantas décadas que as mulheres de fato começaram a empreender, né? Que tem hoje a gente tem, e quando eu falo de nova commodity, que é um novo modelo de empreendedorismo, que eu comento sempre algumas de vocês já chegaram a ver num perfil de homem, ou empresa, ou no Instagram, ou o que for, já chegaram a ver atendimento humanizado em algum perfil de homem? Perfil de profissional, empresa, alguma coisa, homem? Não. Isso é um perfil, uma característica feminina de vocês. Atendimento humanizado. Exatamente. Então, é completamente exclusivo de vocês. E o que eu venho percebendo disso é a luta da mulher de ser reconhecida profissionalmente. E aí eu pergunto para vocês, é uma luta? Olha, eu, assim, até antes de te responder, essa coisa do humanizado, né? Isso vem da mulher porque faz parte da essência, né, da mulher, que é essa coisa do cuidar, né? Que é essa coisa do acolher, do escutar, né? Eu escuto muito, né, no consultório e oriento também, né? Porque a mãe é aquela que escuta, não sei o que, fala 250 vezes a mesma coisa pro filho. Aí o pai vem e fala uma vez e obedece. Ah, por quê? Pô, porque falou uma vez, aí a mãe fica lá naquela, né? Então, assim, a mãe tem essa... Então, a mulher, eu acho que é uma essência. Existem diferenças de como, né, os homens, né, agem e como as mulheres, né, agem de acordo com a sua essência, e é nessa diferença que se complementam. Eu acho que é uma luta, né? É uma luta... mas que eu não vejo como uma luta de uma coisa que precisa, a minha visão, né, pessoal, de que eu me vejo já me vi em alguma situação que exige de mim alguma luta mesmo, entendeu? Que eu preciso estar ali competindo. Eu particularmente nunca passei por isso, né? Eu trabalhei em empresa, né? Agora, vi que em empresa ou em outros lugares que eu já trabalhei, não como psicóloga, mas como advogada, né? Em que você olha lá e tem acesso, fala, pô, por que esse cara aqui ganha mais, eu faço a mesma coisa ou um pouco mais, talvez, né? Então tem as diferenças, mas não que eu tenha sido prejudicada por isso. Agora, eu acho que culturalmente, socialmente, é uma luta, né? Sim, é uma luta. É uma luta, sim, e principalmente, eu acho, na área de saúde. Por várias e várias vezes eu já fui atender e as pessoas... quando eu era mais nova, eu tinha a cara de mocinha, então não acreditavam que eu pudesse estar formada. Eu começava por aí, né? Então me achavam sem experiência alguma e preferiam ser atendido por homens, né? E mesmo até em hospitais, em alguns outros lugares, quando eu ia atender algum paciente, eu sofria também essa coisa, essa diferença, porque o médico, entendeu? Ou porque algum outro profissional homem, e
era eu falando, então não existia esse olhar para acreditarem naquilo que eu estava falando, na minha competência, eu ter credibilidade. Eu passei por várias e várias vezes por isso, e pelo meu jeito de ser, eu tive que dar conta e tive que mostrar que sim, como até hoje faz. Há pouco tempo mesmo eu estava passando por isso e estava até comentando com a filha de uma paciente e que ela estava falando, Márcia, por várias vezes eu tive que tomar a sua frente, a te ajudar, porque se eu não acreditasse no seu trabalho, fulano ou beltrano, algum homem, né, mesmo falando, eles iriam passar por cima de você. Né? Se não fosse a filha da paciente tomando a frente, entendeu? Então, passei já por muitas vezes isso e passo ainda hoje. Nossa, ouvindo ela falar, para mim, mexeu muito, porque a minha área eu tenho que lutar a todo momento. Porque é uma área muito, também, muito, né? Até voltando, tocando de novo na tecla por ser machista. Já aconteceu quando você falou, eu me recordei de uma situação que eu fui numa reunião. Chegando lá, a pessoa falou assim, eu pensei que eu fosse falar com um contador. Você é tributarista mesmo? Então, você tem que mostrar que você realmente sabe provar isso literalmente. Literalmente. Provar que você sabe da fala, que você tem o conhecimento, que você estudou para aquilo. E só porque você é mulher, né? Porque você não é um homem, não significa que você vai ser menos. Pelo contrário. E provei. Hoje é meu cliente e logo no início da carreira ele consegui desenvolver muito bem, mostrei para ele que eu tinha um conhecimento e hoje a gente consegue conversar e ele fala, caramba, e ele viu ali que no começo, ele falou assim, se eu não tivesse fechado um contrato com você hoje eu estaria, com certeza eu teria me arrependido porque eu consegui mostrar para ele o que eu entendia, ele me deu a oportunidade e até a visão dele mudou totalmente. E hoje ele fala, eu consegui até organizar minha vida financeira por sua causa, que era uma bagunça. Mas essa questão de luta, eu ainda sofro, ainda sofro muito desse problema. Inclusive, às vezes, quando está com uma reunião, que tem muitos homens, às vezes eles falam mais alto, às vezes o meu tom de voz acaba... Parece que para poder me escutar um pouco mais, tem né? Que mudar de eu feição, tenho que mudar, ser totalmente diferente quando eu tenho encontro com vocês. Hoje eu estou bem relaxada aqui, falando num tom tranquilo, diferente quando eu estou no meio de tributarista, que eu acabo ainda. Não tão, as pessoas estão mais próximas a mim, que hoje eu tenho, mas quando vai para um evento, tem uma viagem que às vezes não conhece, eu ainda passo por isso ainda. Mas acredito que logo, logo isso está mudando, porque a gente tem bastante mulheres aí, contadoras que estão dominando a área. Sim. Agora, uma coisa que eu acho que eu percebi aqui, que eu me dei conta aqui agora, talvez seja também eu não ter tido muito essa... Sim. Né? Sim. Porque a área da psicologia é muito mais feminina. mulher. Sim, exatamente. São muito mais mulheres. Já tem muitos anos que passou a ser mais mulher. E eu percebi isso um pouco na área do direito. Exato. Era nítido. Você entrava para fazer uma audiência, se é só homem, você entra só mulher. Eu falei, lascou. Vou apanhar aqui, né? Vou precisar mais, né? Vou precisar de mais força, né? Mas talvez seja por conta da característica da psicologia mesmo, né? Sim. Que também me faz ver aqui por que a psicologia é tão procurada pelas mulheres, né? Muito. A minha psicóloga me ajudou muito a enfrentar esses momentos. Meninas, então, para poder finalizar, acredito... a gente tem que fazer um algoritmo. Acredito que vocês tenham se conectado um pouco, né? Sim. Vocês três, né? Sim. Acho que até quem está assistindo aqui, acho que já percebeu mais ou menos como é que já vai ser, né? Daqui a pouquinho. Eu queria que vocês, vocês dois naquela câmera ali, falassem como entrar em contato com vocês e você naquela câmera ali. Tá. Vai? Vou. Como entrar em contato com a gente? Nós estamos em Itaipu, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 7288, loja 108. Plene, Espaço de Saúde Integral. Eu como fisioterapeuta e a Paula como psicóloga. Nós estamos lá. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista, quiropraxista e gerontóloga.
gerontóloga. Se vocês quiserem, estejam por lá, apareçam por lá. Vai ser um prazer receber vocês e tomar um café. Então, você pode, né, entrar em contato também, né, a referência é a Plene, pelo nosso Instagram, né, que é o @spacoplene com 2 N's. E você vai conhecer o nosso trabalho, todo o nosso trabalho está lá no nosso perfil, na nossa página. Muito bom. Bom, vocês podem entrar em contato comigo. Vou deixar aqui a minha rede social, né, que é o Instagram, contadora.gracearaújo. E lá tem um website, vocês vão conseguir, ele vai ter os telefones de contato. E nesse momento o meu escritório é totalmente digital, mas breve teremos bastante novidades. Muito bom. Então, meninas, muito obrigado. E, gente, não esqueçam lá de curtir, compartilhar, seguir e também seguir todas elas, tá bom? Obrigado e até a próxima.